os espermatozoides que lutem. 1, 2 e 3. Olá a Olá! todos. Nós hoje temos connosco a doutora Mónica Marques do Laboratório Semear e ela vai então falar-nos sobre técnicas de procriação medicamente assistidas e responder a algumas questões que nós reunimos. E então, passo a palavra. Obrigada em nosso nome, em nome da nossa professora Carmen Pedrosa e da Escola Emílio Navarro. Também agradeço bastante ter colaborado connosco hoje e poder estar aqui presente. Então, bom dia ou boa tarde, não sei, mas a todas. Eu é que agradeço o convite e acho que foi uma ideia muito original, está bem, ainda por cima após tempos em que estamos. E pronto, espero que se mantenha e que se mantenha esta colaboração também. Acho que gostámos mesmo da ideia. Vou só então compartilhar aqui o meu ecrã. Acho que vocês têm de permitir que se compartilhe. Veja lá Okay. agora, já está? Já está. Estão a ver, suponho. Sim, está tudo ótimo. Vou então dar assim uma breve introdução às técnicas de procriação medicamente assistida. Isto é basicamente a nossa equipa, uma equipa numa clínica de procriação medicamente assistida, não sei se vocês têm noção, mas tem de ser constituída por médicos, ginecologistas e urologistas também, por causa da parte do homem. Enfermeiros, como é óbvio, e depois temos os embriologistas na parte do laboratório, tanto de andrologia como de embriologia, e claro, recepcionistas administrativos que nos ajudam, porque também há muita burocracia envolvida. Começamos então pela definição de infertilidade, então é a capacidade ou a incapacidade de um casal de conceber após 12 meses de tentativa em que não há contraceptivos. Pode ser primária, em que nunca engravidaram, ou secundária, em que já houve uma gravidez prévia, está bem? Hoje em dia os tratamentos não estão abertos apenas para estas situações, também as mulheres solteiras e os casais de mulheres podem vir fazer tratamentos de procriação medicamente assistida, está bem? Com recurso à doação de espermatozoides. Outro público que nós também estamos abertos é a preservação da fertilidade, ou seja, preservar os gametas tanto masculinos como femininos para uso posterior. E quando, por exemplo, pessoas que vão fazer tratamentos por exemplo, de oncologia, transplantes, que podem ser então gonadotóxicos, está bem? E deixar de haver uma produção dos gametas. Convém vir fazer a criopreservação primeiro, e mulheres, por exemplo, que queiram adiar o seu projeto reprodutivo, porque é muito bem sabido, ou pelo menos na nossa parte, que o potencial reprodutivo da mulher diminui com a idade, está bem? Pronto. A incidência, então, é 1 em cada 6 casais que sofre de infertilidade, apesar de não ser muito falado. 20 a 30% masculino, 20 a 30% mais ou menos, ou 30 a 40% mais ou menos feminino, e os restantes são idiopáticos. Idiopáticos é quando nós não encontramos uma razão para não estarem a conseguir conceber. Depois temos os fatores masculinos, podem ser infecções, um problema congénito, endócrino, varicocelo, obstruções, ou mesmo sem causa aparente, pode parecer tudo aparentemente normal, com espermatozoides normais. E depois temos os femininos, que são os problemas na ovulação, tubáricos, endometriose, que é uma doença que deve ter vindo a ser falada, ou então, novamente, sem causa aparente. Isto é o que vos falei, então, que a mulher nasce com um número finito de ovocitos e com o passar do tempo ela vai perdendo os ovocitos, não é? Por cada ciclo que temos. E então ali, a partir dos 35 anos, há um grande decréscimo. Portanto, há senhoras que vêm, por exemplo, sabem que não querem ser mães antes dos 40 anos, vêm fazer a sua criopreservação numa tentativa de conseguir mais tarde. Obviamente, se houver uma mulher que vem à clínica com uma idade entre os 40 e os 44 anos, o seu prognóstico é
pior do que uma senhora que venha com 30, 34 anos, está bem? Isto é esta parte da idade está a ser muito falada numa tentativa de avisar a população disto, porque há muita gente que não sabe. Quem não quiser, isto não é obrigatório, está bem? Não estamos a dizer para vir toda a gente ter filhos aos 30 anos. O que nós queremos é que as pessoas tomem as suas decisões de forma consciente e informada, está bem? Não seja porque a vizinha conseguiu ser mãe aos 40 anos, todas nós vamos conseguir. As coisas não são bem assim, está bem? Claro. Pronto, isto é mais outras causas como o estilo de vida que nós cada vez temos, se calhar, mais expostos a ambientes que podem também influenciar então o nosso potencial reprodutivo. Isto é o diagnóstico da infertilidade, como é que nós vemos se uma senhora é fértil ou não, com a sua contagem de folículos antrais, ou seja, os contágios dos folículos nos ovócitos, análises hormonais e mesmo uma parte morfológica. Nós temos de ter as trompas de falópio permeáveis, por exemplo, que é esse exame que nós estamos a mostrar ali. Depois temos o espermograma, que é como nós vemos com o homem, ou seja, vemos a quantidade de espermatozoides, primeiro se existem ou não, depois a quantidade, a mobilidade, a morfologia, e com base nestes dois diagnósticos é que nós vamos decidir qual é a técnica a fazer, ok? Isto são exemplos de morfologias anormais que podem estar no espermatozoide. Isto são os parâmetros normalmente que nós avaliamos nos espermatozoides. Então, e os limites, 15 milhões, abaixo é uma oligo, mobilidade 40%, abaixo é uma asteno, progressivos, mesma coisa. Progressivos é quando eles mexem-se e saem do sítio, e a mobilidade total conta também os que se mexem, mas não saem do mesmo sítio, está bem? E a morfologia tem de ter mais de 4% de espermatozoides normais. Então, fazemos algumas técnicas, as mais conhecidas são a inseminação intrauterina, quando está tudo bem com o casal, está bem? Ou quando, por exemplo, num caso de uma mulher solteira ou de um casal de mulheres, normalmente começamos pelo tratamento menos invasivo. Então, é a colocação dos espermatozoides na cavidade no útero, está bem? Para aproximar do ovocito. Isto é feito após uma pequena estimulação da ovulação, ou seja, a senhora vai fazer umas injeções diárias de gonadotrofinas para ajudar o crescimento controlado do folículo. Por exemplo, vocês veem aquela coisa dos gêmeos, às vezes há senhoras que têm muitos folículos e fazem inseminação e engravidam de 3. Pronto, isso neste momento evitamos isso ao máximo e o médico consegue controlar através de ecografias e análises quantos folículos e como é que está a desenvolver. Isso está a desenvolver, porque há senhoras que têm uma falência ovárica precoce e então o folículo, não há uma resposta também, isso também. Não vamos fazer um tratamento se não está a existir a resposta. Isto tanto para esta estimulação, tanto para a inseminação como para a fertilização in vitro ou a microinjeção, que são as duas mais invasivas também. Queremos o objetivo, uma coisa mais ligeira na inseminação intrauterina, para ser um folículo. Na FIV e na ICSI podemos ter uma coisa um bocadinho com mais digamos, agressiva, não é bem agressiva, porque nós aí vamos recrutar os ovocitos e vamos fazer a fertilização fora do corpo da senhora. Para as duas situações, para a inseminação FIV e ICSI, nós fazemos uma lavagem dos espermatozoides, ou seja, não é o ejaculado total que nós colocamos, nós retiramos o ejaculado e separamos os espermatozoides do ejaculado. E queremos assim uma população com maior motilidade, maior viabilidade, melhor do que o ejaculado original. Existem casos que temos de fazer uma biópsia testicular, ou seja, em fatores masculinos graves. Bem? E que basicamente consiste então em ir buscar os espermatozoides ao testículo e aqui só conseguimos então fazer uma microinjeção, tá bem? Aqui é o esquema então de como é que nós fazemos a inseminação intrauterina. Basicamente, depois de fazer a lavagem dos espermatozoides, o médico coloca um catéter e deposita os espermatozoides na cavidade uterina. Isto a dias e a horas certos, está bem? Isto é tudo controlado pelo médico quando é que se faz
este tipo de procedimento. Lá está, pode ser intraconjugal quando são idiopáticos ou então de dor. A taxa de sucesso é um pouquinho mais pequena, mas não havendo qualquer problema é completamente aceitável também. Depois temos a punção folicular, ou seja, para a FIVIC, nós vamos buscar os espermatozoides, desculpem, para a FIVIC nós vamos buscar os ovocitos, ou nós não, os embriologistas, mas os médicos ginecologistas com um ecógrafo e com uma agulhinha que vai até ao ovário e vai aspirando os folículos. Nós, no laboratório, vamos ver o líquido folicular e vamos analisar os ovocitos, quantos ovocitos têm e o seu grau de maturação. Estes dois primeiros, vesícula germinal e metafase 1, não estão maduros, não vão receber o espermatozoide, e este é um metafase 2, já pode sim receber um espermatozoide. As diferenças então, na FIV, nós colocamos os espermatozoides à volta dos ovocitos numas placas de Petri e aguardamos até o dia seguinte para ver a fertilização. Na ICSI, nós vamos um a um, espermatozoide, colocar dentro do ovocito com a ajuda desta agulhinha, mas eu depois posso mostrar nos vídeos. Deixamos depois ver o desenvolvimento embrionário. O dia 0, então, o dia da punção, dia 1, dia seguinte à punção, e assim sucessivamente. Transferimos os embriões a partir do dia 2 até ao dia 6, está bem? Não há problema. De acordo com o seu estadio e qualidade, depois são avaliados e há um ranking de embriões para transferir e para congelar. Nós também não congelamos todos os embriões, só congelamos os embriões que chegam ao estadio que nós pretendemos e com a qualidade que nós pretendemos. Isto aqui é uma das incubadoras, mas eu tenho outro vídeo, depois posso-vos mostrar. Novas que têm, espero que funcione ainda, uma câmara acoplada e pode-se então ver 24 sobre 24 horas, mais ou menos, o desenvolvimento embrionário. Pronto, aquilo era, vou pôr de início, fertilizou, nós sabemos porque tem estes dois pronúcleos, não será um materno e outro paterno, é um material genético. Dividiu em 2 células, dia 2, vai dividir em 4 e assim sucessivamente. É um dia 3, agora vão aglomerar-se, é o estadio compactado. Eu pelo menos não estou a ver no vídeo, não sei se... Não sei se não estão. Eu não estou. Se calhar é um problema no compartilhamento da tela. Se calhar. Veja só. Eu também não estou a ver. Mesmo que eu vejo. Se calhar só está a partilhar o PowerPoint, então não dá para... Estou a perceber, sim. Pode parar o compartilhamento e depois compartilhar o vídeo, se quiser, se calhar era mais fácil. Vou ver aqui. Ok. Certo, já está. E agora, estão? Sim. Ok. Mas nem assim, digam logo, está bem? Então, 2 pronúcleos, ok? Vou pôr outra vez. 2 pronúcleos que é material genético, o materno e o paterno, não sabemos qual é. Juntam-se, vai-se dividir. Isto é um dia 2. Depois um dia, continua a ser do dia 2 a 2 a 4 células. No dia 3. Compacta, está bem? Aglomeram-se, vão-se começar a diferenciar as células e vão formar aquilo que nós chamamos um blastocisto do dia 5, que é a partir de agora, em que é esta parte aqui, não sei se estão a ver o meu rato, é a massa celular interna dá origem ao embrião propriamente dito, e a zona de fora é a placenta e estruturas anexas. Eu agora não quero mais nenhum vídeo. Vamos então continuar. Ok. Pronto, depois, havendo um embrião selecionado, transferimos para o útero. Semelhante à inseminação, tudo isto é controlado, tudo isto é monitorizado pelo médico. E nós colocamos o embrião num catéter e o médico, com a ajuda do ecógrafo, vai
colocar o catéter também no útero da senhora e vai depositar o embrião. Passados uns dias faz o teste de gravidez para ver se está grávida ou não. Ok? Isto é correndo tudo linearmente. Em Portugal também aproveito para dizer que só se pode transferir no máximo de 2 embriões e, na melhor das hipóteses, transferimos sempre um. 2 é quando há um prognóstico já mais chato. Os restantes são criopreservados. Os criopreservados podem ser então os embriões e podem ser os gametas, como eu vos falei no início, está bem? Congelamento, basicamente nós usamos crioprotetores, porque não é, isto nós não podemos fazer como a nossa comida, basicamente, falando assim de uma maneira mais simples, porque nós queremos preservar a viabilidade das células. E o que é que acontece? Nós não podemos deixar que se formem cristais de gelo que rompam a membrana das células. Então nós temos maneiras com concentração e com o tempo, de tentar retirar a água que está nos gametas e nos embriões, por uns meios protetores do congelamento, e então congelar em azoto líquido. Ficam mais ou menos menos 196 graus. E até agora não há nada, não há um prazo limite, ok, de criopreservação. Fazemos também um diagnóstico genético para a implantação, mas isso pronto, depois também que é uma biópsia ao embrião para analisar, para ver, por exemplo, num casal que tenha uma doença genética conhecida, e depois mandamos para análise e só transferimos os embriões que não sejam doentes, digamos assim, não tenham a doença também. Estes embriões também têm de ser congelados, porque durante o tempo nós temos de sincronizar sempre o estadio do embrião com o endométrio da senhora. Se nós temos um embrião de dia 5 que vamos fazer uma análise, se a análise pelo menos demora 2 dias, o endométrio da senhora vai deixar de estar sincronizado, ok, com o dia do embrião. Então a senhora não vai transferir naquele ciclo, congelam-se os embriões e transferimos no outro assim que tivermos o resultado. E pronto. Questões que tenham? Nós tínhamos um conjunto de 4 questões preparadas, só que pronto, acabou por respondê-las durante a apresentação, portanto acho que... Mas eu posso, se quiserem, mais aprofundar mais um pouquinho. Ok, se calhar fazemos na mesma e elucidamos sobre estes parâmetros que nós tínhamos proposto. Bárbara, começas? Nós, após aceitar o nosso convite, nós andámos assim a bisbilhotar na página. Fez muito bem. E andámos a ver as técnicas e os processos de procriação medicamente assistidas e queríamos saber, no vosso laboratório, quais é que são os processos de procriação medicamente assistidas que realizam com maior frequência. Pronto, então, basicamente é a FIV, a ICSI, deixa-me ver se eu tenho aqui uma imagem da ICSI para verem. Ou seja, é esta parte que é a introdução do espermatozoide, aqui está o espermatozoide dentro do ovocito, que são em caso de fatores masculinos, ou seja, quando existe um problema no homem, em princípio, ou quando existe uma falha total de fertilização, ou seja, nós fizemos uma FIV, por exemplo, e nenhum fertilizou. Passamos então para a ICSI. A FIV é a colocação do espermatozoide então à volta do ovocito e a inseminação intrauterina. Depois também, obviamente, realizamos isto é um dia após FIV, temos aqui os espermatozoides a mexer, porque como a diferença de tamanho de espermatozoides para os ovocitos é muito grande, é muito complicado fazermos vídeos, não se vê muito bem. E depois temos a inseminação intrauterina. Contudo, também fazemos as biópsias testiculares e fazemos a biópsia do embrião. Tá, obviamente, com isto, tenho de perceber que se nós temos FIVs e se temos ICSIs, temos sempre congelamentos e temos sempre avaliações e culturas embrionárias. Está bem? E a que tem maior taxa de sucesso é a FIV? Não é bem uma taxa de sucesso. Cada técnica é para um propósito e é para um casal. Tá bem? Não vale a pena, se está tudo bem e se têm
se não há indicação para uma técnica mais invasiva, não se avança para uma técnica mais invasiva. Desde que nós tenhamos a fertilização em bons embriões, as taxas de sucesso são semelhantes, está bem, entre a FIV e a ICSI. A inseminação é um bocadinho menos, porque também temos menos oocitos, outras situações. Okay. Também gostávamos de saber o que é e com que finalidade se realiza a biópsia testicular. Ok, então a biópsia testicular realiza-se quando vem, por exemplo, um senhor fazer um espermograma e nós não encontramos espermatozoides no ejaculato. E depois aqui temos duas opções. Ou os espermatozoides, ou o senhor tem um problema na comunicação entre o testículo e o exterior, ou seja, nos vasos, e os espermatozoides não conseguem passar. Aí chama-se uma azoospermia obstrutiva, ok? Nós conseguimos fazer a biópsia testicular, nós não, mas o médico retira um bocadinho do testículo e nós depois vamos ver, que é isto que eu estou aqui a mostrar. Estão a ver o vídeo, certo? Sim. Pronto. É isto que eu vos estou a mostrar. Isto é uma amostra de uma biópsia testicular em que temos várias hemácias, que são estas células mais redondinhas, é assim, tem muito tecido, e nós depois conseguimos ver aqui uns espermatozoides. Vou parar um bocadinho para ver se consigo apontar. Vocês, se tiverem atenção, veem aqui uns pequeninos a mexer. Pronto. Isto é um exemplo de uma biópsia testicular vista pelo embriologista, está bem? Há outros casos em que não existem espermatozoides e o senhor é mesmo zoospermico, como alguns síndromes, algumas alterações do cariotipo, algumas mutações genéticas, está bem? Alguma doença que possa ter afetado a parte da produção espermática. Pronto, depois, a partir disto, tem de ser mesmo então a tal microinjeção, como eu vos tinha falado, porque aí os espermatozoides na sua maioria não são móveis e na sua maioria também a morfologia é alterada, tá bem? Não são maduros, digamos assim. Porque nós vamos buscar ao testículo, eles na sua forma normal ainda passam pelo epidídimo e depois é que são ejaculados. Perceberam? Mas digam-me alguma coisa se eu não fui esclarecedora, está bem? Não se preocupem. Está a ser, não se preocupe. Gostaríamos também de saber o que é que consiste a inclusão assistida e quais são as situações particulares em que é utilizada. Ok, então a inclusão assistida, eu acho que eu não tenho vídeo por acaso feito, mas eu interrompi a partilha, se calhar sim. Sim. Vamos aqui ver um vídeo enquanto eu vos explico. Então, consiste, com a ajuda de um laser, existem outras maneiras de fazer, está bem? Estão a ver, certo? Sim. Nós fazemos com laser também. Nós vamos fazer um furinho nesta zona que se chama zona pelúcida, que é a zona que está a proteger o embrião. Bem, aparece aqui o furinho. Isto serve para quê? O que nós fazemos com mais frequência é para a biópsia embrionária, ou seja, para retirar as células para a análise do embrião. Pronto, era só aquilo, é a inclusão assistida. E eu vou-vos mostrar porque que não é necessário. Vai ter o senhor falar e não é suposto. Porque nós precisamos de ter acesso então à parte dentro do embrião. Se precisamos ter acesso à parte dentro do embrião, temos então de fazer aquele furinho. Depois de fazermos o furinho, umas horas antes, o embrião vai herniar, ou seja, vai começar a sair, a eclodir. E aí fica muito mais fácil para nós para irmos buscar as células para fazer a biópsia, ok? Existem outras razões para se fazer uma inclusão assistida, apesar de ainda serem discutíveis, está bem? Ainda há grupos que defendem, há grupos que não. Por exemplo, depois de congelar e descongelar, há quem defenda que a zona pelúcida fica um bocadinho alterada e então convém fazer a tal inclusão assistida. Mas pronto, isso é caso a caso, não se utiliza de uma forma generalizada, está bem? Só se houver um pedido especial para fazer e se houver, por exemplo, uma falha recorrente de implantação, se a senhora estiver a fazer muitas tentativas, aí obviamente tentamos, mas ainda são é tudo discutível. Tá bem? Só aqui na biópsia, aí é indispensável a inclusão assistida. Nós tínhamos mais uma pergunta, que era em relação a saber como eram os processos envolvidos na criopreservação e na transferência de embriões, mas
Pronto, acho que já foi referido, mas se quiser reforçar mais um pouquinho, como Sim, funciona. pronto, então a tal transferência de embriões, acho que não há muito a acrescentar. Transferimos então o melhor embrião que achamos e depois congelamos os restantes. Ou então, se a mulher teve uma resposta muito exagerada, por exemplo, à estimulação, ou se por alguma razão não pode transferir os embriões, congelamos os embriões todos, está bem? Depois fazemos uma transferência de embriões congelados. Eles são descongelados antes, mas chama-se transferência de embriões congelados. Num ciclo a seguir à punção. Então, tanto os ovocitos como os embriões são vitrificados, os espermatozoides são congelados, também ficam todos criopreservados a menos 196, com a tal ajuda daqueles crioprotetores. Termos taxa de sobrevivência neste tempo, nós somos mais ou menos os 90% para os embriões e cerca de 80% para os ovocitos. Isto tem a ver com o tamanho da célula, está bem? E com as taxas sensibilidade, digamos assim, das células. Um embrião tem muitas células, se morrer uma, se ficar sem uma, não há problema, ele continua com o seu potencial. O ócito é só uma célula, se morrer aí já não conseguimos fazer nada, mas é uma área que tem vindo a ser muito otimizada. Aqui, acho que não tenho. Pronto. Depois, os ovocitos, como é que, em termos burocráticos, ficam congelados, não tenho aqui, não. Pronto, os ovocitos ficam congelados 5 anos e os embriões 3 anos. Os espermatozoides, a mesma coisa, 5 anos. Isto porque não é que seja prejudicial para a competência deles, o tempo de congelado, em termos burocráticos. As pessoas todas têm de assinar um consentimento informado, passados os 5 anos ou os 3 anos, têm de dizer o que é que querem fazer aos seus embriões, aos seus gametas. Se querem continuar com a criopreservação, se querem manter, podem doar a outros casais ou podem doar para investigação científica. Ok. Não sei se respondi à vossa questão. Sim, acho que respondeu todas. Sim. Mais questões que tenham surgido ao longo da apresentação? Acho que não. Pronto. Então acho que nos resta agradecer-lhe. Obrigada, eu. E a doutora Patrícia combinou tudo comigo também. Sim. Será entregue. Muito obrigada em nome da minha professora da nossa escola e muito obrigada pela disponibilidade logo desde o início em apoiar o nosso projeto. Não sei se quiser dizer mais alguma coisa. Onde é que se situa a Semear? Para quem Em nos vê. Campos, perto da Feira Popular, mas isso qualquer coisa é só pesquisar na internet e entrar em contato connosco. Está bem? Se houver alguma dúvida, alguma questão, também podem entrar sem problema. Isto é bom falar destes temas e é bom desmistificar um bocadinho isto, está bem? Mesmo, tanto, por exemplo, na parte oncológica, há muita gente que não sabe que os tratamentos podem ter impacto na sua fertilidade, no seu futuro, e é bom ir passando a palavra nestas situações. Está bem? Muito obrigada. Obrigada, está bem? Obrigada. Muito obrigada.